Olá, meninas! Voltei com essa aula que estava sendo super esperada, que é a nossa capa ou poncho de crochê. Eu fiz ela com esta lã e nunca tinha trabalhado esta lã aqui, ó, da Cisne. Ela tem uma textura super macia, ela é ótima de trabalhar. A tex dela é 600. Deixa eu achar aqui para vocês. A tex, deixa eu ver, tá desfocar, agora deu. A tex é 600. A cor desta aqui, eu não tenho novelinho para mostrar para vocês, porque vão 4 novelos desta lã aqui. Se vocês fizerem com outra lã, eu não sei dizer quantos novelos vocês vão precisar. É novelos de 100 gramas, foram exatamente 4 novelos para essa peça. E olha, eu sobrei, eu acredito que 2 metros de lã. Foram exatamente 4 novelos para fazer este poncho. Ele fica lindinho e bem quentinho. Eu vou fazer a videoaula com esta cor, que eu achei ela maravilhosa. Uma mistura de marsala com vermelho e um rosa. Então, são 4 novelos para este tamanho que é P. Vocês vão usar agulha número 4 milímetros e meio. Se vocês tiverem o ponto muito apertado, vocês podem trabalhar com a agulha número 5. Vocês vão precisar de tesoura, 4 novelos de lã. Perdão, eu não disse a cor desta aqui que nós vamos fazer. A cor dela, deixa eu só, aqui, é 00890. Então, é 00890. A tex é 600. E deste aqui, que é essa combinação de um verde, um marrom e um bege, a cor é 00667. Se vocês quiserem este tom aqui. Então, é 00667, certo? Esta mesma marca da Cisne Hanover. Tem umas combinações lindíssimas. Procurem nos sites ou nos armarinhos perto de vocês, que vocês vão ficar encantados. Certo, meninas? Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Aqui, este é um tamanho P, eu comecei com 100 correntinhas aqui em cima. Eu mais ou menos medi até onde que fica legal no ombro. E eu fiz as correntinhas. Se vocês quiserem fazer maior, vocês vão precisar de 5 novelos. Exatamente assim, vão 4 novelos e sobra pouquíssima lã. Outra coisa, a pala, se vocês quiserem ela mais para baixo fechada, vocês aumentem as carreiras que vocês quiserem ela mais fechadinha para baixo. Vocês podem aumentar as carreiras aqui depois do ponto fantasia, que é o ponto cruzado. Ou vocês podem até aumentar o detalhe aqui do ponto cruzado, fazer mais carreiras do ponto cruzado e terminar com 3 carreiras de pontos altos. Se vocês quiserem ela mais comprida, também vocês podem aumentar este ponto que são leques. São 7 carreiras de leques, até chegar aqui no final. Se vocês quiserem ela mais alongada, vocês trabalham mais leques, certo? Outra coisa, deixa eu ver. Eu acho que é isso. Se vocês quiserem, de repente, a parte da frente, que ela fique mais estreitinha, vocês podem fazer também, ao invés de dividir no meio, depois eu vou explicar. Vocês vão ver que vocês vão ter que dividir exatamente no meio para descer com a parte da frente e depois descer com a parte de trás. Porque até aqui nós vamos trabalhar circular a pala, mas depois aqui vai ser direito e avesso, porque nós vamos trabalhar direito e avesso, porque aqui na lateral ela é aberta, certo? Então, acho que é isso. Vamos lá começar a nossa aula, então, meninas. Eu havia esquecido, então, se vocês gostarem da aula, meninas, já curtam o vídeo agora, que assim o YouTube, quanto mais vocês curtirem, o YouTube entende que ele é um vídeo que ele pode ser recomendado. Então,
vocês vão estar me ajudando e ajudando outras pessoas a verem esse trabalho, certo? Então, vocês curtam já o vídeo. Se vocês não se inscreveram no canal, vocês se inscrevam no canal e podem compartilhar à vontade, certo? Beijo! Vamos aos nossos trabalhos. Então, vamos começar a nossa capa fazendo 100 correntes. Agulha número 4,5. Nós vamos fazer 100 correntes. Então, eu dou a minha laçadinha aqui na agulha, pego aqui, seguro e puxo. Fica um nozinho. A partir daqui, nós vamos fazer 100 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês vão trabalhando até dar 100 correntes. Eu vou fazer as 100 correntes e volto com vocês. Fiz então as 100 correntes. Como já falei antes, vocês agora terão que fechar aqui na primeira corrente. Vocês cuidam para que a correntinha aqui toda não fique, o cordão de correntinhas não fique torcido, tá? Vocês terão que fechar aqui na primeira corrente com ponto baixíssimo. Vocês vão medir, que nem eu já falei, se vocês querem um poncho ou uma capa maior, vocês meçam mais ou menos o contorno que vocês querem aqui em cima, como eu já tinha mostrado antes. Aqui em cima, esse contorno aqui, que ele fica tipo no ombro de vocês, ao redor do pescoço. Então, vocês meçam certinho o tamanho que vocês querem e vocês façam a corrente correspondente se vocês quiserem aumentar ou diminuir. No caso, diminuir se for para criança. Então, vamos lá. Aqui nós vamos unir, então, pelo direito, aqui direito com direito, cuidar para não ficar o cordão de correntes torcido. Aí, nós entramos aqui na primeira corrente e vamos unir com ponto baixíssimo. Feito isso, agora nós vamos subir com 3 correntes, que equivale a um ponto alto. Laço a agulha, venho na próxima corrente e vou fazer um ponto alto. Nós vamos trabalhar um ponto alto para cada corrente da base. Então, nós temos 100 correntes, nós vamos trabalhar 100 pontos altos aqui. Para cada corrente da base, um ponto alto. Na volta toda. Então, ele vai ficando assim. Esse degradê é super lindo. Eu vou fazer os 100 pontos altos na volta toda, um ponto alto sobre cada corrente, e quando chegar lá no final eu volto para mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, terminei aqui a primeira carreira de pontos altos, um ponto alto sobre cada corrente da base. Eu vou vir aqui na terceira corrente que eu fiz e vou fazer um ponto baixíssimo. Puxo direto. Fechei a nossa primeira carreira. Agora, eu vou subir novamente 3 correntes para dar altura, o que equivale a um ponto alto. Laço a minha agulha e vou trabalhar novamente ponto sobre ponto. Agora, aqui vai ter, nesta carreira, vai ter uma carreira de aumentos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 5 pontos altos e um aumento. Então, aqui com a corrente, com as 3 correntes, eu tenho um ponto alto, 2, vou fazer mais 3. Então, aqui é o nosso terceiro.
o quarto ponto alto e o quinto. A cada 5 pontos, eu vou fazer um aumento. Como eu faço o aumento? Vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Fiz o sexto e vou fazer o sétimo no mesmo lugar. Então, ficam 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Certo? Então, agora eu faço mais 5 pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto da base. 2, 3, 4, 5. No sexto, eu faço 2 pontos altos juntos, no mesmo ponto alto de base, que é o aumento. Então, a cada 5 pontos, eu faço 2 juntos, que serão os nossos aumentos. Eu vou fazer isso em toda a volta e já volto com vocês. Então, eu terminei aqui a segunda carreira de pontos altos. Aqui no final ficam 2 pontos altos, que é o aumento. Fecho aqui na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Subo novamente 3 correntes para dar a altura e o que equivale a um ponto alto. Laço a minha agulha, venho aqui para o primeiro ponto alto da base e vou fazer um ponto alto. Agora, nesta carreira, serão somente pontos altos sobre pontos altos da base. Então, para cada ponto alto da base, vocês farão um ponto alto aqui nesta carreira. Certo? Vocês vão fazer isso na volta toda. Então, é somente ponto alto sobre ponto alto da carreira anterior. Bem simples. Então, vocês vão trabalhar toda a volta, vão chegar aqui, vão fazer um ponto baixíssimo na terceira corrente, vão fechar a volta, subir 3 correntes novamente e a outra carreira sobre esta aqui também será só de pontos altos, sobre pontos altos da base. Então, essa carreira e a próxima, ela não tem aumentos. Então, vocês vão trabalhar ponto sobre ponto. Vão trabalhar toda essa carreira, fechar aqui com ponto baixíssimo na terceira corrente, subir 3 correntes e fazer ponto sobre ponto, até terminar. Então, agora, esta e na próxima, ponto sobre ponto, sem aumento, certo? Eu vou fazer e já volto com vocês. Terminei aqui, então, as 2 carreiras de pontos altos somente, sem aumento, essas 2 carreiras. Vou fechar aqui na terceira corrente, aqui onde nós subimos. Opa, não tá entrando aqui. Vou fechar com ponto baixíssimo. Fechei aqui. Agora, nós vamos fazer uma carreira de aumento novamente. Então, eu subo 3 correntes para dar altura, laço a minha agulha, venho aqui e vou trabalhar os 5 pontos, os 5 pontos altos, para depois a gente fazer o nosso aumento. Então, aqui são 5 com a corrente, 1, 2, 3, 4, 5. No sexto, eu vou fazer o aumento, que são 2 pontos altos no mesmo espaço aqui. Então, eu faço 2 pontos altos juntos a cada 5. Nesta carreira, eu vou fazer novamente todos os aumentos a cada 5 pontos, um ponto alto, 2 pontos altos juntos, que é o aumento. Então, eu faço os 5 pontos aqui, 4, 5. No sexto, eu vou fazer o aumento. Então, eu vou trabalhar toda essa carreira novamente, 5 pontos altos, no sexto um aumento, 5 pontos altos, no sexto um aumento.
certo? Vou fazer e já volto com vocês. Então, terminei a volta dos aumentos. Sempre termino com... Não importa quantos pontos fiquem aqui, vocês sempre terminam com um aumento. Fecham aqui na terceira corrente novamente, com ponto baixíssimo. Agora, nas próximas 2 carreiras, é sem aumento de novo, somente ponto sobre ponto. Então, eu subo novamente 3 correntes e vou trabalhar ponto sobre ponto por 2 carreiras. Somente ponto alto sobre ponto alto da base, por 2 carreiras. Então, eu vou trabalhar toda esta carreira, somente ponto sobre ponto. A próxima carreira também será de ponto sobre ponto e volto com vocês. Terminei, então, aqui as 2 carreiras de ponto sobre ponto, essas 2 últimas, sem aumentos. Na próxima carreira, nós vamos fazer novamente os aumentos. Então, eu subo aqui 3 correntes, laço a agulha, vou fazer novamente 5 pontos altos. Então, são 3, 4, 5. 5 com as 3 correntes. Aqui, onde seria o sexto, eu vou fazer 2, que é o nosso aumento. Então, eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto alto de base. Vou trabalhar novamente 5 pontos altos. Três, 4, 5. Agora, aqui no sexto, eu faço 2 pontos juntos. Então, novamente, esta carreira, ela é de aumentos. A cada 5, vocês vão fazer um aumento. Cheguei aqui no final, então, desta carreira de aumentos, com 2 pontos altos no mesmo lugar, que é o último aumento. Fecho novamente aqui na terceira corrente. E agora, os nossos aumentos terminam. O que vocês têm que fazer? Vocês vistam no ombro, vocês colocam, tipo, aqui é o pescoço de vocês. Vocês vistam esta pala para ver se tá bom os aumentos. Que daí agora ela vai ter que descer meio que retinha. Se vocês acham que a largura dos ombros de vocês está correta, vocês desçam retos sem aumentos. Se vocês acham que ela ainda está pequena, que ela ainda meio que puxa, que vocês, de repente vocês têm um ombro mais largo, então vocês façam, depois desta carreira de aumentos, mais 2 carreiras de ponto sobre ponto e mais uma carreira de aumento, certo? Como no meu caso aqui não precisa para esse tamanho, então eu insero aqui as carreiras de aumento. Nas próximas 6 carreiras agora, eu vou fazer somente ponto sobre ponto. Então, eu terminei as carreiras de aumento aqui. Eu fiz 100 pontos na primeira carreira. Na segunda carreira, eu fiz aumentos, então são 5 pontos e um aumento, a volta toda. Trabalhei 2 carreiras de ponto sobre ponto. Na próxima carreira, eu fiz de aumentos. A cada 5 pontos, a cada 5 pontos, um aumento. Nas próximas 2, novamente, eu trabalhei ponto sobre ponto. E nesta última aqui eu fiz de aumento. Agora, seguindo aqui para este tamanho P, as próximas 6 carreiras serão de pontos altos. Somente ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, certo?
Então, novamente aqui, agora é sempre igual, vocês vão subir novamente 3 correntes e vão trabalhar ponto sobre ponto, por 6 carreiras. Aqui não tem dificuldade nenhuma, é super simples. Só vocês vão fazendo até fechar as 6 carreiras, sempre ponto alto sobre ponto alto. As voltas todas, então, vocês seguirão até chegar aqui. Aqui vocês vão sempre unir aqui na terceira corrente. Aqui em cima com ponto baixíssimo, subam 3 correntes e vocês vão repetir por 6 carreiras. Somente ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Ok, meninas? Então, eu vou fazer e depois eu volto para ensinar a fazer aqui o nosso ponto fantasia, que nada mais é do que o ponto cruzado, que são essas 2 carreirinhas que são diferentes, certo? Já volto com vocês. Terminei as 6 carreiras agora de pontos sobre pontos. Então, essas 6 últimas carreiras aqui não tem nenhum aumento, é só feito ponto sobre ponto. Agora, nós vamos começar o ponto cruzado. Como nós vamos fazer o nosso ponto cruzado? São 2 carreiras, agora de pontos cruzados. Então, nós vamos subir novamente 3 correntes. Nós vamos vir aqui, laço agulha, eu volto aqui para o ponto, eu não sigo aqui. Eu volto para esse ponto aqui atrás e vou fazer um ponto alto. Então, ele fica cruzado. Agora, vocês vão lá, pulam o primeiro, no segundo ponto alto, vocês vão introduzir a agulha e fazer um ponto alto. Volto aqui para esse que vocês pularam. Vou introduzir a agulha e vou fazer um ponto alto, ficando cruzado. Então, dá esse efeito. Assim vai ser na volta toda. Então, pulo o primeiro ponto, vou para o segundo e faço um ponto alto. Laço a minha agulha, volto para o que ficou aqui atrás e faço novamente outro ponto alto. Então, ele vai ficar assim. Deixa eu só fazer mais uns aqui para mostrar como é que eles vão ficando. Sempre pulo o primeiro ponto da base, vou no segundo e depois eu volto para aquele que eu pulei. Venho aqui, sempre pulo um, volto aqui atrás. Então, ele vai ficando assim. O ponto cruzadinho, certo? Aí, vocês façam esse ponto até chegar aqui. Eu vou fazer ele e depois eu mostro para vocês. Cheguei aqui, então, ao final da minha carreira de pontos cruzados, da primeira, que vão ser 2 carreiras. Eu fiz aqui os 2 últimos pontos cruzados. E agora, eu vou fechar a carreira. Aqui onde que vocês subiram com as 3 correntes, vocês vão unir aqui em cima na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Então, eu vou vir aqui na terceira corrente e vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar para cá com um ponto baixíssimo, aqui para o próximo ponto, ó. Vou vir aqui, vou fazer outro ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes, laço a minha agulha e volto para cá, aonde que eu tinha feito as 3 correntes e que eu fiz o ponto baixíssimo. Venho aqui, é um pouco chato de entrar aqui, mas você segura.
Vamos ver aqui. Puxo e faço ponto alto. Então, ele fica torcidinho. Agora, eu começo novamente aqui. Pulo o primeiro, vou para o segundo, faço um ponto alto. Laço a minha agulha, volto aqui para esse ponto que ficou e vou fazer o outro ponto alto. Então, nós vamos repetir o que a gente fez na carreira de baixo. Deixa eu só pôr aqui para vocês verem melhor. Então, venho aqui para o segundo ponto, este seria o primeiro, e aqui o segundo. Venho aqui, faço um ponto alto. Laço a minha agulha, volto para aquele que ficou para trás e faço outro ponto alto. Novamente, venho aqui, um ponto alto, volto, outro ponto alto. E assim eu vou fazer toda esta carreira, a segunda carreira de pontos cruzados. Eu vou fazer até chegar aqui. Quando chegar aqui, vocês vão fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente e vão encerrar a carreira. Eu vou deixar prontinho e já volto com vocês. Cheguei aqui ao final, então. Terminei a carreira com ponto baixíssimo na terceira corrente. Agora, nós vamos trabalhar 3 carreiras de ponto sobre ponto, ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento, como está aqui. Então, aqui eu fiz as 2 carreiras de pontos cruzados, eu vou trabalhar por 3 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, sem nenhum aumento, para depois, então, sim, a gente começar a fazer este ponto, que ele é maravilhoso, certo? Então, vamos lá. Aqui, agora é sempre a mesma coisa. Então, nós vamos subir 3 correntes novamente, para dar a altura do nosso ponto alto. Então, eu faço 3 correntes. Deixa eu tirar aqui. Assim. E vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, aqui neste ponto alto da base, eu faço outro ponto alto. Venho para o próximo, outro ponto alto, e assim eu vou seguir em toda a carreira, por essa e mais 2, que serão 3 carreiras de pontos altos, sem nenhum aumento. Então, por toda a carreira aqui, vocês só vão trabalhar ponto sobre ponto. São sempre 2 pontos cruzados aqui de baixo, sem nenhuma corrente de intervalo. Então, vocês vão trabalhar somente os pontos altos sobre os pontos altos da base. Sempre assim a volta toda. Super fácil. Vou fazer só mais um pouco aqui. Então, ele vai ficando assim. Se vocês quiserem ele mais comprido, vocês aumentam as carreiras aqui de pontos altos abaixo dos pontos cruzados. Vocês façam 2 carreiras de pontos cruzados, e ao invés de fazer somente 3 carreiras após aqui, vocês podem fazer 4, 5, ou se vocês quiserem aumentar o detalhe aqui fazendo 3 carreiras, 4 carreiras de ponto cruzado, só para a pala ficar maior, se vocês quiserem, lógico. Senão, ela é assim, 2 carreiras de pontos cruzados, 3 carreiras agora sem aumentos de pontos altos, que ela vai ficar assim. Deixa eu mostrar aqui. Então, ela fica deste tamanho assim. Então, são somente 3 carreiras aqui. Se vocês quiserem ele
fechadinho antes de começar esse ponto fantasia. Se quiserem ele mais abaixo, fechado, então ou vocês aumentam mais uma ou duas carreiras deste ponto aqui, que é o cruzado, ou vocês somente aumentam as carreiras de ponto sobre ponto, que é o ponto alto, normal, sem aumento nenhum. Ao invés de 3 carreiras, vocês façam 5 ou 6 carreiras, conforme o tamanho que vocês querem, se vocês quiserem ele, essa pala mais alongada. Se não é assim, certo, meninas? Eu vou fazer, então, aqui as 3 carreiras de pontos altos, que não tem mistério nenhum, é só terminar a carreira, unir aqui na terceira corrente, com ponto baixíssimo, como a gente estava fazendo em todas as outras carreiras. Subam mais uma, quando terminar, une de novo, e depois na terceira. São 3 carreiras de pontos altos, sem nenhum aumento. Então, eu vou fazer elas e volto para depois a gente continuar com o ponto fantasia. Oiê! Então, voltei. Nós estávamos fazendo esta parte aqui, que era a pala, e faltavam essas 3 últimas fileirinhas de ponto sobre ponto, né? Então, para depois nós começarmos a fazer este ponto fantasia, que ele é muito lindo. Fica super fofo, bem delicado. Então, eu vou mostrar aqui para vocês onde eu parei. Aqui. Então, eu terminei as 3 carreiras. Essas 3 últimas carreiras aqui, de ponto sobre ponto. Fechei na terceira corrente, com ponto baixíssimo. Então, nós vamos mais ou menos dividir a partir daqui, a partir daqui onde foi terminado, vocês dobram aqui a pala de vocês, certinho, para que ela fique a metade, que nem sabe, do trabalho certinho. Se vocês quiserem marcar com o marcador aqui, onde que vocês fecharam com ponto baixíssimo, até aqui do outro lado, vocês podem marcar. Eu geralmente não marco, por quê? Eu vou fazendo mais ou menos as alças, até chegar lá. Eu não sou muito de marcar, de contar ponto, eu nunca fui. Só quando que é extremamente necessário. Tem 160 pontos aqui, então ficaria 80 na frente e 80 atrás. De repente, pode ter 182, 181, 83, sei lá. Então, tipo assim, mais ou menos vocês dividam na metade. O que vocês vão fazer a partir daqui? Alças de 5 correntes. Deixa eu só ajeitar a minha câmera aqui para baixo. Ai, perdão, mexeu. Pronto. Alças de 5 correntes, até chegarmos aqui na metade. Então, eu vou a partir daqui, faço 5 correntes. 2, 3, 4, 5. Ok? Conto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A partir da onde que aqui eu subi, então eu saí daqui, eu conto 3 pontos altos. 1, 2, 3. E faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Conto 1, 2, 3. Faço um ponto baixo. Novamente, 5 correntes. Conto 1, 2, 3, ponto baixo. Vou fazer assim até chegarmos lá aqui no fundo, certo? Eu vou fazer e já volto para mostrar para vocês como é que fica. Então, cheguei aqui no final, eu comecei aqui, cheguei aqui no final, na nossa metade. São 26 alças, certo? Dão 26 alcinhas até ali na metade, ok? Então, agora nós vamos trabalhar
pelo avesso. Antes nós trabalhávamos circular, sempre pelo direito, agora nós vamos trabalhar direito e avesso. Então, vamos dobrar aqui e vamos lá. Aqui vocês vão ter que diminuir meia alça. Então, eu pego a minha alcinha aqui, venho aqui para a primeira, na primeira corrente, introduzo a agulha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou caminhar 3 pontos baixíssimos aqui, até chegarmos na metade da alça. Caminhei 3 pontos baixíssimos, fica assim. Agora, eu vou fazer novamente 5 correntes. Vou prender aqui no meio da próxima alça, com um ponto baixo. Vou trabalhar assim até chegarmos lá no final. 5 correntes, um ponto baixo na alça, na próxima alça. Vai ficar sempre assim, alças de 5 correntes com um ponto baixo no meio de cada alça, até chegarmos lá no final. Eu vou fazer e já volto. Então, cheguei aqui na nossa última alça, vou fazer a última aqui, 5 correntes, termino aqui na metade desta última alça. Viro novamente nosso trabalho. Agora, nós vamos começar a fazer, então, deixa eu virar assim para mostrar. Nós vamos começar a fazer esta parte aqui, certo? Esta carreira. Então, feito aqui, agora, então, na primeira carreira são 26 alças, na segunda carreira, como nós diminuímos meia alça em cada lado, então ficam 25 alças de 5 correntinhas. Aqui, novamente, nós vamos fazer 5 correntes para dar a altura. 3, 4, 5. Prendo no meio da alça aqui. Aqui fica assim. Faço novamente outra alça de 5 correntes. Prendo novamente na próxima alça da carreira anterior. Agora, nós vamos começar a fazer aquele ponto lindíssimo. Então, eu laço a minha agulha e aqui na próxima alça eu venho aqui e vou fazer 8 pontos altos aqui dentro. Então, eu vou contar 8 pontos. Fiz 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Fiz 8 pontos altos aqui, eu vou prender na metade da próxima alça, com um ponto baixo. Aqui eu faço novamente 2 alças de 5 correntes. Venho aqui, prendo na próxima alça, com um ponto baixo. Repito, outra alça de 5 correntes, prendo aqui na próxima. Laço a minha agulha e na próxima alça, novamente, eu vou fazer 8 pontos altos. 2, 3, 4,
5, 6, 7 e 8. Prendo na próxima alça com ponto baixo, faço 2 alças de 5 pontos e repito isso aqui. Ai, acho que estava desfocado. Então, o que eu faço? Aqui até o final, eu vou fazer sempre 8 pontos altos numa alça, faço 2 alças de intervalo, novamente 8 pontos, aqui 2 alças de novo de 5 e vou fazer isso até o final. Esta carreira toda ela é assim, certo? Certo? Então, eu faço até lá e mostro como é que fica lá no finalzinho da carreira. Cheguei, então, aqui no final da carreira, eu fiz os 8 pontos altos e fiz uma alça de 5 correntes. Aqui no finalzinho é um pouco diferente. Então, 2 correntes, somente 2, laço a minha agulha e venho aqui no meio da alça aqui, aonde vocês subiram com a alça na carreira anterior, bem aqui no meio. É um pouco chato de entrar aqui. E vou fazer um ponto alto. Faço um ponto alto. Ficou a nossa meia alça como lá no início. Só que lá são feitas de 5 correntes. Então, terminada aqui a carreira, eu vou virar. E aqui, onde ficou essa meia alça, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou prender aqui na próxima alça. Então, prendo aqui com ponto baixo, laço a minha agulha e venho aqui para o primeiro ponto alto dos 8 pontos que foram feitos aqui dentro. Então, eu venho aqui para o primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente. Venho para o próximo ponto e faço novamente outro ponto alto. Uma corrente. Aqui vocês vão trabalhar para cada ponto que tem na base, um ponto alto aqui, com espaço de uma corrente. Então, eu sempre faço um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto e uma corrente, certo? Vocês vão trabalhar em cima dos 8 pontos altos aqui da base, sempre separando com uma corrente. Vou fazer aqui uma corrente e trabalho aqui no último também. Aqui eu não faço corrente. Fiz o último, eu já prendo ele aqui com um ponto baixo. Certo? Fica assim. Aqui no meio tem somente uma alça de 5 Ai, desfocou, agora voltou. Então, aqui no meio, entre os leques, vai ficar uma alça somente. Aqui na carreira anterior, haviam 2, agora aqui vai ter uma só. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prendo aqui com um ponto baixo, ficando uma alça somente, e começo a fazer o próximo leque aqui. Uma laçada na agulha, venho para o primeiro ponto alto, faço um ponto alto. Agora, eu faço uma corrente. Trabalho outro ponto alto e uma corrente. Vai ser assim a volta toda aqui, até chegarmos lá no final. Um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Vamos para o próximo ponto, uma corrente, um ponto alto
outra corrente, e no último vocês sempre lembram que não precisa fazer corrente, porque nós vamos unir ele aqui. Faço novamente 5 correntinhas, prendo aqui com ponto baixo e começo a fazer o outro leque, certo? Vai ser assim, vocês façam vocês façam a mesma coisa em todos os leques até chegar lá no final, certo, meninas? Eu vou fazer e já volto para mostrar como é que vai ficar. Então, cheguei aqui no final, eu tenho a meia alça, eu vou prender aqui com um ponto baixo. A nossa alça de 5 correntes. Então, ficou assim. Viro novamente o trabalho. Agora, eu vou trabalhar somente alças de 5 correntes. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui para o meio da alça e vou fazer um ponto baixo. Fica meia alça. A nossa próxima alça, ela vai ter que ser presa, vamos fazer 5 correntes. E ela vai ser presa aqui, como está aqui. Sempre nós vamos prender. Deixa eu colocar a mão aqui para vocês enxergarem melhor. Vocês sempre vão prender ela na segunda alça. A cada 2 pontos, vocês vão prender uma alça. Aqui, certo? Então, aqui. Deixa eu colocar para lá. Então, daqui do meio da alça, vocês vão direto para cá. Faço um ponto baixo, perdão. Outra alça de 5 correntes. Pulo 2. Venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 2 pontos, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Daqui, sobram 2 pontos aqui. Eu venho direto para o meio da alça aqui no meio e faço um ponto baixo. Então, vocês vão fazer alças de 5 correntes assim, até chegar lá no fundo, até o final da carreira. Então, sempre vai ficar assim, do meio da alça, vocês vêm direto para cá, pulam 2 pontos, pulam 2 pontos, e nos 2 últimos vai direto para a alça. Daqui, vai direto para cá, a cada 2 pontos, depois para cá, e vocês vão trabalhando assim, até chegar no final da carreira, certo? Eu vou fazer e já volto com vocês. Cheguei aqui, então eu fiz as alcinhas de 5 correntes, cheguei no meio da última alça, com a alça de 5 correntes. Aqui no final, eu vou fazer 2 correntes, laço a minha agulha e venho aqui para o meio da alça anterior, da carreira anterior, e vou fazer um ponto alto, para ficar a meia alça aqui. Agora, a próxima carreira, ela é somente de alças de 5 correntes também. Então, eu venho aqui, faço 5 correntes, venho para o meio da alça aqui, prendo com ponto baixo.
Novamente 5 correntes. Venho para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Aqui vocês vão fazer somente alças de 5 correntes até lá no final. Para depois a gente começar a fazer novamente o lequezinho aqui. Eu vou fazer e já volto com vocês. Terminei aqui, então, a carreira de alças de 5 correntes. Eu viro novamente. E agora eu vou trabalhar aqui este meio leque. Eu vou fazer este meio leque aqui no cantinho. Então, aqui, eu pego a agulha, entro aqui na primeira alça e vou fazer um ponto baixo. Subo 3 correntes. Laço a agulha e vou trabalhar mais 3 pontos altos aqui dentro. Certo? Então, eu trabalho 3 pontos altos aqui. Ficando assim, 4 com as correntes. Venho para a próxima alça e prendo no meio com ponto baixo. Certo? Vai ficar assim. Faço uma alça de 5 correntes. Venho aqui para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Novamente, outra alça de 5 correntes. Prendo com ponto baixo. Ficando 2 alças aqui. Agora, nós chegamos aqui no meio, ó. Então, nós vamos intercalar os leques. Agora, nós vamos começar o leque aqui no meio. Sempre eles vão ficando intercalados. Eles vão ficando agora aqui no meio, certo? Então, aqui vocês vão repetir o que a gente fez aqui de baixo. Então, como o leque vai ser aqui, eu laço a minha agulha e vou fazer 8 pontos altos aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Segue a mesma coisa do que este leque, eu venho para a próxima alça e prendo no meio com ponto baixo. Então, ele vai ficar, vocês vão repetir a mesma coisa que foi feito aqui embaixo, só a única diferença é que agora eles vão ficar intercalados aqui, mas sempre serão 8 pontos altos, 2 alças de 5 correntes. Aqui, novamente, vocês fazem 8 pontos altos, depois 2 alças de 5 correntes, que nem foi feita aqui nesta carreira. Sempre os 8 pontos altos. Prendo na próxima alça, faço 2 alças de 5 correntes. Vou fazer só mais um pedacinho aqui, porque na verdade é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui, prendo, faço outra alça, porque aqui são sempre 2 alças de separação. Ficam as 2 alças. Na próxima, que fica exatamente aqui no meio, fica exatamente no meio dos 2 leques. Deixa eu colocar assim, que eu acho que dá pra ver melhor. Sempre aqui no meio vai ser o próximo leque. Então, eu venho aqui, laço a minha agulha e faço novamente os 8 pontos altos aqui dentro. Eu vou fazer até chegar lá no final para ensinar como que se faz aqui o meio leque, lá no final, certo?
Então, eu vou fazer e já mostro para vocês como é que fica lá. Cheguei, então, aqui. Fiz as 2 alças. Fiquei aqui na penúltima alça. Aqui, vocês vão laçar a agulha. Vão entrar aqui na última alça e vão fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Este último aqui, deixa eu só desmanchar e fazer certinho. Vocês vão contar 3 correntes aqui. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Nesta última alça, vocês contam 3 correntes aqui subindo e vocês vão fazer o último na terceira, introduzam aqui na terceira corrente, e daí o acabamento fica melhor. Certo? 4 pontos altos. Viro novamente. Agora aqui, eu vou subir 3 correntes, faço mais uma porque é de espaço, porque como nós fizemos os nossos leques anteriores, na segunda carreira aqui tem sempre uma corrente de separação. Então, eu faço 3 correntes para dar altura e uma corrente para dar espaço. Laço a minha agulha, venho para o próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma corrente de separação. Vou para o próximo e faço a mesma coisa. Próximo ponto. Aqui neste último, eu nunca faço a corrente de separação, porque eu vou unir aqui, no meio da próxima alça, com um ponto baixo. Então, ele fica assim, ó, fica o meio leque, que seria este meio aqui. Agora, aqui nós vamos trabalhar uma alça de 5 correntes. Vou unir aqui. E começo a fazer a segunda carreira do nosso leque, que são os 8 pontos altos. Então, eu venho aqui no primeiro, novamente, faço um ponto alto, uma corrente de separação e vou trabalhar assim até chegarmos ali no final dos 8 pontos altos, sempre com uma corrente de separação. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, e lembrando que aqui, sempre no último ponto alto, eu não faço corrente porque eu vou unir ele aqui com ponto baixo. Faço uma alça de 5 correntes e vou repetir por toda a carreira. Eu vou fazer e aí eu mostro para vocês como é que faz o meio leque aqui no final. Certo? Já volto. Fiz a última alça aqui antes do nosso meio leque. Fiz o leque aqui. Cheguei aqui na última alça, laço a agulha e vou trabalhar os pontos altos aqui do leque. Um ponto alto, uma corrente, novamente outro ponto alto, outra corrente, perdão. Aqui são 4 pontos altos e uma corrente. Venho aqui no último, ficando o nosso meio leque aqui no final.
Então, aqui no final da carreira fica assim o nosso leque. Eu vou virar para dar início às 2 carreiras de alças de 5 correntes. Porque a cada leque feito após o leque, são sempre 2 carreiras de alças de 5 correntes, que nem tem aqui. Então, aqui neste meio leque, as alças vão ficar assim. 5 correntes, 4, 5. Vocês vão vir aqui e vão fazer um ponto baixo. Novamente, 5 correntes. Vocês vão pular somente um ponto alto aqui. Fazer um ponto baixo. 5 correntes. E vocês vêm aqui para o meio da alça. Agora, aqui é igual às carreiras anteriores. Vocês vão pular sempre 2 pontos e sempre alças de 5 correntes. Pulo 2 pontos até lá no final, e no final vocês vão fazer a mesma coisa que foi feito aqui, certo? Aí vocês voltam fazendo outra carreira de pontos de alças de 5 correntes e começam a repetir este leque aqui, nesta direção aqui. Aqui vai ficar uma alça aqui no meio, e vocês vão começar a fazer este leque nesta direção. A partir daqui, é só repetir estas 2 carreiras de leques aqui. Elas vão ficando sempre intercaladas, então a próxima carreira vai ter a alça aqui. Vocês vão fazer este leque aqui nesta direção, certo? Vão ficar aqui. Na próxima carreira de leques, aí vai ficar nesta posição. Eles vão sempre se intercalando. Vocês vão subir até dar a altura de 7 leques, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Eu vou trabalhar os 7 leques. E volto para ensinar como é que faz. A gente tem só uma diferençazinha aqui no final do leque para dar o acabamento, certo? Aí eu volto para ensinar como é que faz o acabamento aqui em cima, quando que tiver os 7 leques, contando tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lembrando que cada leque vocês sempre fazem 2 carreiras de alças de 5. É só repetir o que foi feito aqui. É sempre repetido, certo? Agora o próximo leque fica nessa posição, o próximo ficará nesta aqui. Eles vão sempre ficar alinhados, certo? Então, eu vou trabalhar as 7 carreiras de leques e volto para mostrar como é que fica a capinha lá no final. Terminei as 7 carreiras, então, aqui dos nossos leques. São 7 leques, se contar daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, terminei as carreiras dos leques. Agora, eu cortei o fio aqui. Depois, eu corto geralmente sempre grande, pego a agulha de tapeçaria e passo ele por dentro para dar o arremate. Eu amarrei aqui do lado, aqui embaixo. Amarrei o fio ali, porque nós vamos trabalhar agora o acabamento desta parte. Então, aqui, se vocês quiserem já ir passando o fio por trás, ir arrematando, nós vamos trabalhar aqui toda essa volta aqui com pontos baixos para dar o acabamento. Então, eu venho aqui e vou trabalhar pontos baixos. Bem aleatório, vocês vão fazendo conforme vocês acham que tem necessidade aqui. Conforme é o ponto de vocês também.
geralmente 2 pontos cada alça aqui, e vou já arrematando o fio lá atrás. Então, eu vou trabalhar, vai ficando o acabamento assim. 2, 3 pontos baixos cada alça aqui do lado. Conforme vocês acharem que é necessário aqui. Até chegar lá aqui em cima. Então, nós vamos fazer toda a lateral aqui, pontos baixos. Eu vou chegar lá em cima e vou mostrar como é que faz aquela última capinha do acabamento. Terminei, então, aqui toda a lateral com os pontos baixos. Eu cheguei aqui em cima, onde eu terminei os leques, e eu vou fazer este barradinho aqui, que é o ponto picô. Eu faço um pouco diferente. Então, eu vou fazer aqui em cima, na voltinha da alça, um ponto baixo. Eu já vou arrematar este fio aqui atrás, daí eu vou levando ele junto. Eu vou subir 3 correntes. Eu faço diferente o ponto. Eu pego atrás do ponto baixo e faço o outro ponto baixo aqui. Venho novamente dentro da alça, faço um ponto baixo, 3 correntes, venho atrás do ponto baixo e faço um ponto baixo. Então, ele vai ficando assim. Certo? Vamos fazer novamente aqui. Outro ponto baixo. 3 correntes. Venho aqui atrás e fecho com ponto baixo. Aqui, nesta próxima alça, antes do leque, nós vamos fazer pontos baixos. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. Certo? Agora, a gente vem aqui pro leque, trabalha um ponto baixo aqui no primeiro ponto. E vamos trabalhar o picô. Venho aqui atrás, faço um ponto baixo. Venho para o próximo ponto, 3 correntes, venho aqui atrás. Nós vamos trabalhar sobre cada ponto alto aqui um picô. 3 correntes, fechados com um ponto baixo. E assim nós vamos fazer até chegarmos lá no final. Novamente outro picô. Só quero mostrar para vocês como é que vai ficar aqui esse primeiro leque. É sempre a mesma coisa aqui. 3 correntes, fecho com um ponto baixo aqui. Venho para o próximo. Vou trabalhar aqui. Vamos para o último. Opa, eu estou levando para fazer o acabamento atrás. Deixa eu ver onde é que é aqui. A linha, daí ela aparece aqui. Venho aqui e faço. Então, sobre o leque vai ficar assim. Acho que estava desfocado. Agora, venho aqui para a alça, que entre os leques tem uma alça, e trabalho 4. Se vocês trabalham muito apertado, façam 5 pontos baixos.
Eu geralmente faço 4. Se vocês quiserem fazer 5, vocês podem fazer 5. Venho aqui para o primeiro, outro ponto baixo e trabalho os picôs. Então, vai ficar assim. Vocês vão repetir isso aqui até chegar lá no final. E vai ficar o nosso acabamento. Ele fica assim. Certo? Fica bem delicadinho. Ok? Meninas, então é isso. A parte de trás dele é a mesma coisa da parte da frente. Então, quando vocês terminarem aqui, quando vocês terminarem o acabamento aqui, vocês vão vir até aqui, fazendo os últimos 3 picôs, vão descer aqui fazendo os pontos baixos, vão encerrar aqui, onde foi começado. Vocês nem precisam cortar a linha e vocês já começam as alças aqui atrás. As alças de 3 correntes, de 5 correntes, que nem vocês fizeram na parte da frente. Então, vocês vão trabalhar toda a parte de trás da mesma forma que vocês fizeram aqui na frente, certo? É só repetir o que vocês fizeram na parte da frente. Outro detalhe aqui. Eu fiz pontos baixos, eu fiz uma carreira todo ao redor aqui da golinha de pontos baixos. Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui. Quase não se percebe, só para dar um acabamentozinho, ó. Fica bem delicadinho. Vocês façam uma carreirinha de pontos baixos. Em toda a volta, arrematam o fio e está pronta a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado, meninas. Ele fica super fofinho, o nosso poncho, a nossa capa, não sei como vocês querem chamá-la, certo? Eu acho que eu falei tudo. Caso vocês queiram fazer ela maior aqui, eu falei que são 7 carreiras de leques, né? Tipo de leques, não carreiras, gente, pelo amor de Deus. São 7 leques a partir daqui, olha, intercalados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o 7º. Se vocês quiserem fazer ela mais comprida, é só seguir repetindo os leques, certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e até a próxima aula. Compartilhem o vídeo, deixem o seu like, curtam ele, comentem se vocês gostaram também. E é isso, então, meninas, aguardo, acho que o próximo vídeo vai ser de uma touca, a touca de rosas, que eu estou devendo várias toucas, na verdade. Então, eu vou fazer a touca de rosas, que será a nossa próxima videoaula, ok? Aguardo vocês. Um abração, tudo de bom!